Senhor meu Deus, estamos mais uma vez em Sua preciosa presença nesse dia tão especial e rogando ao Senhor misericórdia e graça sobre nossas vidas para que possamos compreender a Sua palavra e compartilhar a mesma com cada filho e filha do Senhor que nos dão o privilégio de acompanhar este tão importante e precioso trabalho. Sim. Meu Deus, continua nos guardando, nos orientando, abrindo nosso entendimento, bem como dos Seus filhos também que vão ouvir, e assim nós te rogamos para que o Senhor venha mais uma vez estar conosco durante esta aula, nos dirigindo as palavras e pensamentos, para que possamos assim compartilhar o melhor de cada um de nós, daquilo que a Sua palavra tem a dizer sobre esse tão importante assunto. Assim te pedimos, Senhor, e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais um EBD de cara a cara, com grande satisfação. Ao meu lado está o professor, o presbítero Samuel de Barros. A paz do Senhor, Sá. A paz do Senhor, professor Gerson. Amém. E a paz do Senhor para todos vocês, amigos, que nos prestigiam com a sua audiência, esse tão importante trabalho. Amém. Glória a Deus. Estamos aí com mais uma lição nesse ciclo de ensinos do livro do profeta Daniel. Integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. É um livro que tem 12 capítulos. Você já está, professor da Escola Bíblica Dominical, já acostumado com este livro. É a matéria de estudo do nosso quarto trimestre. E hoje estudaremos a lição de número 10, as 70 semanas. Chegou a tão sonhada as 70 semanas, professor Samuel, que os professores da Escola Bíblica Dominical, os alunos, os estudiosos da Bíblia, aqueles irmãos que gostam de estudar escatologia, procuram exatamente aqui as 70 semanas de Daniel para estudar. O nosso textuário está no capítulo 9, o versículo 24, que nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Como verdade prática, o comentarista da lição traz para nós o seguinte pensamento: Deus revela os seus mistérios a quem conhece a sua soberania e submete-se à sua vontade em amor e contrição. Daniel era um desses, né, professor Samuel? Isso daí. Nós estamos aqui hoje aprendendo então sobre as 70 semanas e eu acredito, professor Samuel, que estamos indiscutivelmente diante da profecia mais importante aí do livro de Daniel, num todo aqui. Esse episódio no capítulo 9 é sem dúvida o ápice de todo esse livro, né? E nós vemos aqui que ela tem um sentido histórico, um sentido escatológico, tanto para o povo judeu quanto para o povo gentílico, né? E nós vemos que Deus, ele no decorrer das profecias, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ele vem utilizando de elementos da natureza animal, né, para simbolizar aquilo que ele queria falar. E agora nessa visão, nessa profecia, Deus ele se utiliza de números para mostrar a Daniel o que viria a acontecer. E isso nos revela a multiforma de Deus operar, a grandeza com que Deus ele não é previsível, né? O interessante é que Deus não dá para se prever. Quando você pensa que Deus vai agir de um jeito, ele age de outro. Deus usou os corvos para sustentar o profeta Elias, usou a jumenta para falar com Balaão, né? Usou um peixe para salvar o profeta Jonas. Enfim, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar, né, professor Samuel? E lembrando também que essa linguagem apocalíptica que encontramos na Bíblia, esse grande número de símbolos que encontramos na palavra de Deus, mesmo lá no próprio Apocalipse em si, quanto aqui chifre, dragão, essas coisas todas, são linguagens que estão extremamente distantes de nós, no sentido assim etimológico e cultural que essas palavras abarcam, que elas possuem. Mas nós temos que entender que na época essa linguagem ela era muito clara, era esse o estilo, era essa a forma de se escrever nesse estilo de literatura. Então, ao usar muitos símbolos para dizer e para se revelar, para nós pode parecer um tanto difícil, porque nós estamos a mais de 2000 anos de distância cultural entre nós e o texto aqui lido.
Então, mas para quem estava lendo na época, isso aqui soou muito familiar, esses animais, o chifre, tudo isso assim, culturalmente falando, já fazia parte da ideia deles. Então, Daniel não estava complicando a vida do leitor dele, ele estava simplificando ao máximo, e foi muito compreensivo quando ele escreveu. É que a dificuldade nossa aqui é que a nossa cultura, nosso estilo muda em questão de pouco tempo. A gente pega uma foto do nosso pai, da nossa mãe ou do nosso avô, questão de décadas atrás, e vamos ver muita diferença na roupa, no estilo, na forma de se vestir, até mesmo na linguagem. Agora veja como que não mudou tanta coisa assim com relação à própria Bíblia. Então, ao usar esses símbolos aqui, Daniel está facilitando nossa vida, porque é essa a ideia dele, é que torna-se complicado às vezes em virtude dessa distância cultural entre nós e a Bíblia. Por isso, não é que ele está complicando, não, ele está facilitando. Tá certo. E essa lição, professor Samuel, é uma lição também dividida em 3 blocos, né? Nós vamos estar fazendo a divisão, é feita essa divisão em 3 blocos, né? Sim. E eu posso já imaginar Daniel aqui de idade avançada, e posso dizer que talvez ele poderia se valer da frase que disse o apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas não, ele estava ali, ele já tinha feito tudo, né? No império dos Medos e Persas, império babilônico, né? Ele já tinha feito tudo ali, de tudo Daniel já tinha feito. Ele poderia estar, já estou de idade avançada, não vou fazer mais nada, mas ele ainda estava lendo as profecias do profeta Jeremias, tanto que ele diz assim, entendi pelos livros, né, que o ano que falava o profeta Jeremias se dizia, porque ele viu que aquele período de 70 anos já estava terminando, né? Logo na primeira parte dessa lição, então, são 3 blocos, como o professor Gerson acaba de destacar, encontramos Daniel intercedendo a Deus pelo seu povo. Aqui nós encontramos bastante coisa. É uma mistura de vida de oração com vida intelectual. Ele estuda e ele ora e ele estuda. É graça e conhecimento, conhecimento e graça. Hoje a gente separa muitas coisas, né? Quem lê muito, estuda muito, lê muito, intelectualiza o evangelho, não gosta muito de orar. E quem ora muito, busca a Deus e vai para o monte, e vai para debaixo do monte, e vai em cima do monte, e vai do lado do monte, não gosta muito de estudar. Daniel, em tudo ele é equilibrado. Ele está orando e está estudando, né? Martinho Lutero tem uma frase que me lembra agora, e ele dizia assim: aquele que orou bem, estudou bem. Então é bem esse equilíbrio que devemos ter de estudar e de orar. Daniel está orando e ao mesmo tempo que ele ora, ele está com os pergaminhos abertos do livro de Jeremias, aonde ele chega mais ou menos no capítulo 25, que é quando Jeremias vai fazer menção da época, e lendo a palavra, lendo Jeremias e orando, o que aconteceu? Ele entendeu, ele percebeu alguma coisa. É impossível alguém ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, de orar para ler, orar para estudar e não perceber nada. Alguma coisa a gente percebe, né? Quando a gente se dispõe a meditar na palavra de Deus, orando em espírito, né? É impossível você não entender nada, não sair com nada de novo. O Daniel saiu com alguma coisa nova dali. Ele percebeu, e ele diz isso, ele percebeu isso, ele percebeu que havia um tempo determinado para aquele período que Israel passaria no exílio. Ele percebeu isso. Mas antes de chegar aí, deixa eu destacar um outro fator importante que nós encontramos aqui. Ele diz o tópico da lição, destaca aqui a confissão de Daniel. Isso é importantíssimo, né? Ele não vai orar apontando o pecado do povo. Senhor, esse povo não sabe o que é levar as coisas de Deus a sério. Esse povo não te conhece, Senhor. Esse povo aqui não vale nada. Esse povo aqui está cheio de pecado. Esse povo aqui é tudo mal agradecido, são ingratos. Olha aí como... Não. Daniel se coloca perante Deus e suas palavras não são outras além dessas. Olha o que é que ele diz.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os anos, o número dos anos de que falou o Senhor, o profeta Jeremias, haveriam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E olha agora, eu dirigi meu rosto ao Senhor para buscar com o coração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao meu Deus, e confessei, e disse: Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Atenção agora, pecamos. Primeira pessoa do plural, nós pecamos. O povo pecou, eu pequei também. Todo mundo aqui está errado, Senhor. O povo está errado, eu também, nós pecamos. É a mesma ideia que Tiago tem. Todos nós erramos em muitas coisas. Tiago diz no capítulo 3. Então é fantástica essa visão espiritual, um homem que estuda, que conhece, que ora e que não se vê como o bambambam da congregação. Ele não é a quarta pessoa da Trindade, como alguém já se colocou. Parece redundância? Alguém já se colocou nos nossos dias como a quarta pessoa da Trindade. Como alguém como quem o Espírito Santo não toma decisões sem consultar, segundo alguns teólogos aí neopentecostais que apareceram nos nossos dias, sem consultá-los, se colocam num grau de extrema santidade, perfeição e unção que ninguém tem. Daniel não, pecamos, eu pequei, nós pecamos. Ele identifica que ele também está em pecado, ele também pecou, e a gente vai perceber, ele se sente também, ele é um pecador tal qual todo mundo que está ali com ele. Então essa visão que Daniel tem sobre si mesmo é fantástica, demonstra aqui sua humildade, sua simplicidade, né? Como Abraão fez naquela oração: Senhor, eu vou insistir mais um pouquinho, ainda que eu sou pó e cinza. E ele busca, e de novo ele intercede por Ló, o camarada que foi contra ele, ele vai lá interceder. Mas a humildade desse Daniel em oração, aqui está, ele confessa o seu pecado, e ele confessa o pecado e se coloca como um pecador também. Ele não é o bambambam, não é o maioral, não é o ungidíssimo, tem os outros colocam agora, tem o bispo, o apóstolo, já tem um agora que é o pai apóstolo. O Daniel não, ele está ali, ele é tão pecador, e é assim que ele se coloca perante Deus. Já não se ora como antigamente, né, professor Samuel? É algo que está em escasso nos nossos dias. O problema é que a gente aprendeu a orar, né? Então aí complica. Quando a gente não sabia orar, a gente orava bem. Quem não sabe orar, ora bem. E quem sabe orar, ora errado. O apóstolo Paulo tinha uma oração tão poderosa que diz a Bíblia que Deus contava segredos para Paulo que não é que ele não queria contar, é que eram inefáveis. A palavra inefável quer dizer: não existe palavra que eu possa usar para dizer isso para você. E o próprio Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, ele fala assim: não sabemos orar. Então é esse que é bom para orar, né? Quando a gente não sabe orar, a gente chega perante Deus como uma criança e a gente pede para Deus: me ensina, eu preciso aprender, como discípulos fizeram com Jesus. Senhor, nos ensina a orar. Olha o pedido deles, não foram pedir chave, não foram pedir nada, não foram pedir sapato ungido. Senhor, e o que o Senhor quer? Eu quero aprender a orar. E isso eles foram pedir para Jesus, pedir para Jesus ensinar eles a orar. Então Daniel é esse exemplo, e nessa oração é aqui que ele vai entender. Então esse primeiro tópico da lição se mostra aqui. Ele vai entender então que o tempo do exílio seria de 70 anos, lendo ali Daniel, e dá a entender até que ele foi entender isso bem aqui. Sim. Com bastante idade. Tem coisa que, embora ele já lia Jeremias ali atrás, era contemporâneo dele, ele foi entender só na velhice dele. E tem coisa, professor Gerson, que a gente só vai entender quando a gente estiver mais velho, viu? Com cabelinho branco, quem tiver com cabelo, quem tiver essa felicidade ou não, ou tiver já careca, tal. Aí que você vai: puxa, era isso aqui, olha. Fui entender agora, e eu li isso aqui desde quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo EBD de cara a cara naquela época lá, e não entendia. Olha, agora que eu fui entender. Então, Daniel foi entender isso aqui quando ele já estava bem ancião, bem de idade. É aí que ele foi entender essas coisas, é que o tempo era de 70 anos. Tá certo. E nota-se que ele, como o senhor mencionou, ele não está orando também simplesmente em prol dele. Senhor, consome todo esse povo e me livra. Eu andei certinho aqui
nesse exílio. Não, ele pede perdão para a nação inteira, né? Jesus, deixa que esse povo se vire aí, isso é um bando de teimoso mesmo. Poderia falar, ou né? Faz igual aquele irmão fez aquele, prepara e leva aquele crente falador, né? Ele faz o hino pedindo para Jesus matar um cara. É isso, resumindo é isso. Prepara e leva aquele crente lá. Então, em vez de a gente pedir... É bem aquela coisa, não sabemos orar, e quando ora errado, pede o que não é para pedir, só Jesus na causa. E mais um ponto importante aqui, professor Gerson, nessa primeira parte desse bloco, aqui está a confissão do pecado dele, tudo, em seguida está ele reconhecendo a justiça de Deus. Daniel não culpou a Deus pelo sofrimento dele, não fez igual Marta e Maria fizeram, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, ou seja, o Senhor era culpado do meu irmão morrer, foi o Senhor que inventou a morte. O apóstolo Paulo escreveu lá, né? O salário do pecado é a morte. Deus não tem culpa de ninguém morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. Por isso a morte nos incomoda até hoje. A gente não quer morrer. A gente fala assim, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer sentir a dor da morte. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados para ser eternos, vida eterna, foi isso. Eu vim para que vocês tenham vida com abundância, sua ressurreição, a sua vida. A mensagem de Cristo é a mensagem de vida. Então, Marta e Maria foram logo culpando Jesus. Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então, culpando Jesus pela morte do irmão dele, como que Jesus não era culpado da morte de ninguém, tanto que ele foi lá para restaurar e para fazer o milagre, né? Para fazer a obra da ressurreição ali, mas quantas vezes nós culpamos Deus? Daniel, além de tudo, ele não culpa Deus. Se os irmãos forem ler inteira a oração do capítulo 9, ele percebe que um pacto foi quebrado. Esse pacto foi quebrado, e a gente fala disso agora no próximo bloco da aula, mas foi quebrado um pacto. Daniel, por várias vezes ele fala aqui, se vocês forem ler, tu guardas o conserto, tu amas aquele que guarda os seus mandamentos, nós nos apartamos dos seus juízos, versículo 5, versículo 10, não obedecemos à voz do Senhor, versículo 10, não andamos segundo a sua lei, né? Versículo 11, todo Israel transgrediu a tua lei, né? Então ele identifica que houve um equívoco, um erro, um desvio, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. A palavra pecado literalmente quer dizer errar o alvo. Israel perdeu o alvo, perdeu a direção e pecou e desagradou a Deus por isso. E Daniel tem essa maturidade de reconhecer que o errado ali não era Deus, era o próprio povo. Amém, professor Samuel. Um tópico maravilhoso, essa primeira parte, que nós possamos fazer como Daniel, nos humilharmos diante da presença de Deus, reconhecer as nossas falhas e suplicar a Deus pela sua misericórdia, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso e nós devemos fazer como Daniel, interceder pela igreja do Brasil, interceder pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, fazer como a própria palavra de Deus nos ensina, interceder por Israel, pela paz em Israel. E é isso, professor Samuel, devemos aprender com esse personagem Daniel, que nos ensina muito aqui, né? E agora partimos para o segundo bloco dessa lição. Deus revela o futuro do seu povo. E ele revela isso ao profeta Daniel. E Gabriel, ele chega a Daniel e ele fala que 70 semanas estava destinado ao povo, né? Professor Samuel, o que significa essas 70 semanas? Às vezes as pessoas fazem uma interpretação errônea desse período. Eu gostaria que o senhor nos passasse aqui a explicação desse período. É um prato cheio isso aqui, né? Se você é um professor que gosta de complicar a vida do seu aluno no domingo, você tem tudo na mão aqui. Se você quiser complicar a vida dele, você tem tudo na sua mão, porque é um tema que dá para dificultar o máximo possível, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui, nem criar debates infrutíferos acerca desse assunto. Vamos ser o máximo claro, o máximo objetivos, direto, sem complicação, sem ficar polemizando muita coisa. Foi mostrado para Daniel que Deus tinha determinado sobre o povo de Israel um período de 70 semanas de ano.
Então isso é importante destacar. Não são só 70 semanas, mas são 70 semanas de ano. Então, quando se fala de 70 semanas agora na Bíblia, cada dia representa um ano. Então é isso que representa. Isso a gente pode perceber na própria palavra de Deus aqui, quando a gente lê em Jeremias 25, 2 Crônicas 36, né? Então esses textos aqui bíblicos nos mostram que havia então determinado sobre o povo de Israel um período de 70 semanas. E não confunda agora com 70 anos do exílio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exílio, agora está acabando o exílio. Agora o que Deus mostrou para ele é que havia sobre a nação de Israel um período de 70 semanas. E esse período aqui é o nosso objeto dessa próxima etapa. Então a própria palavra de Deus dá essa distinção, né? Em Levítico 25, versículo 8, fala assim: também contarás 7 semanas de anos. Então, distinguindo bem que não são só dias comuns, é um calendário profético aqui agora. Então, cada dia dessas 70 semanas representa um ano. Então, esse é o primeiro fator que Deus revelou para Daniel naquela oração que ele fez. Na parte, agora para entender na lição esse período, a lição vai separar em 1, 2, 3, 4 subtópicos explicando que período cada ano desse representa. Lembrando mais uma vez, esse tempo primeira coisa, o tempo que Israel passou no exílio na Babilônia foi de 70 anos, né? Anos comuns, tá? Não são 70 semanas, 70 anos mesmo, normal. Então, o que era isso? Esse período mas por que foi que Israel ficou 70 anos exilada? Vai vir uma discussão enorme, vai vir um monte de blá blá blá, vai vir um monte de conversa, a aula vai rolar. Quando for 10 minutos para acabar a sua aula, aí você vai descobrir que o motivo que levou Israel a ficar 70 anos lá no exílio era simplesmente pelo fato deles não terem guardado o sábado. A própria palavra de Deus deixa isto muito bem claro. Lá em Crônicas, capítulo 36, versículo 21, diz ali que esse período foi para que a terra descansasse dos seus sábados. Lembrando os irmãos que passava 6 anos. No 7º ano, a terra tinha que descansar. Isso era mandamento de Deus para com Israel. O ano 8º, normal. Ano 6º, normal. No ano 7º, terra descansa. Então, no ano 6º, diz a Bíblia, que Deus já dava bastante recursos naturais para que Israel não precisasse plantar nada no ano 7º, não passasse fome. Então, essa era uma promessa de Deus com relação a Israel. Israel não guardou esse mandamento e ficou durante exatos 490 anos sem guardar o sábado. Então, o pastor Severino Pedro, em seu livro Armagedon, coloca essa posição também, que você pega agora 7 e divide por 490, então vai dar exatamente 70 anos, que foi o tempo que Israel passou no exílio na Babilônia, né? Então Deus estava apenas pedindo o que era dele. Certo. Então, quando Deus pede alguma coisa que é dele, é dele. Tudo é de Deus. A vontade dele no final vai ser sempre feita, não é mesmo? A gente viu isso aqui que os reis aqui, a vontade de Deus vai ser sempre ela vai acontecer. Então ela aconteceu. Não aconteceu por bem? Não aconteceu no amor? Não aconteceu pedindo? Então acontece mandando. Então agora acontece. Então a terra descansou, e diz a Bíblia lá em Crônicas 36, até que a terra descansasse dos seus sábados. Então por isso que Israel sofreu. Não quero estender essa explicação, é isso aqui, não vou esticar demais esse elástico não, tá bom? Agora, na próxima explicação que vem aqui, as 70 semanas de Daniel, revelado assim para ele, ela está separada em 3 blocos. Cada bloco desse, ele está marcado
por fatos de extrema relevância já profetizados por Daniel. Professor, pelo amor de Deus, faça um gráfico, leve um gráfico para a sua aula. Uma cartolina custa 50 centavos. Risque num papel, indicando o período em que ia começar a contagem das 70 semanas. Diz a Bíblia aqui no próprio textuário que 70 semanas estão determinadas, e diz a Bíblia também, no próprio livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias. Então, esse período todo, desde a saída da ordem para edificar a Jerusalém até o Messias, vai cobrir aí os primeiros 2 períodos das 70 semanas, Houve então pelo menos 4 ordens para serem restaurar a Jerusalém, sendo a primeira com Ciro, segunda com Dario, terceira com Artaxerxes e a quarta também com Artaxerxes, A data que nós tomamos como base é a terceira que eu mencionei, a de Artaxerxes, no ano de 457, Então aqui começa então a contagem das 70 semanas. Começa ali, como diz a própria lição aqui, começa ali, primeiro grupo, é o tópico B. Começa ali a contagem da primeira semana de Daniel. Começa ali. Então, primeira semana começa ali, e o segundo grupo, que a lição coloca também, é o período do advento do Messias. Termina ali. Então, não complique, pelo amor de Deus, Primeiros 2 períodos das 70 semanas começa com a saída do povo para restaurar ali, o povo chega lá para restaurar Jerusalém, até a hora em que Jesus está aqui na terra. Ali está as 2 primeiras etapas, que fica muito claro quando a gente lê aqui na própria Bíblia, que está separado por etapas. Vejam, os irmãos, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, deixando claro que são 2 etapas encobrindo, são 3 períodos, mas nesse instante, 2 períodos cobrindo a primeira parte, então, das 70 semanas. Amém? Amém, professor Samuel, perfeito. E o que nós podemos aqui, professor Samuel, nesse segundo bloco, tá falando a respeito dessas 70 semanas? Olha só, então, fechou. Primeira etapa começou com a volta do povo para Jerusalém, dividida em 2 etapas, indo até a hora do Messias. Quando Jesus Cristo chega aqui na terra, ainda está contando no calendário de Deus, no relógio profético de Deus sobre Israel, está marcando o tempo, está marcando ali. Tem que passar 70 semanas. Diz a Bíblia aqui que no verso 26, o Messias será tirado. Então, quando Jesus é tirado, quando Jesus sai, o calendário profético está marcando o tempo ali, tem que bater 70 semanas certinho. Quando Jesus é tirado da terra, o calendário profético de Deus para de contar sobre Israel. Então, parou de contar nas 62, na semana de número 62, parou de contar a sequência de calendário profético que estava sobre Israel. Então, naquele instante que Jesus é tirado, sai daqui da terra, naquele instante ali, cumpre então, para de contar o calendário profético. Então, a terceira etapa, ficou faltando então 7 anos para fechar. Uma semana ficou faltando, uma semana de ano ficou faltando para fechar as 70 semanas de Daniel, tá bom? Parou ali. No instante que Jesus Cristo foi tirado da terra, parou de contar o calendário profético exatamente na semana de número 62, que vai dar mais ou menos no ano 27, por ali, da era cristã. Lembrando que Jesus não nasceu no ano 0, Jesus nasceu
Jesus nasceu uns 4 anos antes ali antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. É estranho, mas que tem a questão do calendário juliano e o calendário gregoriano, mas houve uma correção de datas, é um assunto bastante complexo, mas Jesus nasceu, conta-se, 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas enfim, quando Jesus é tirado da terra, para de contar o calendário profético. Então estamos aí em haver 7 anos, falta para cumprir as 70 semanas de Daniel. O que acontece? Quando Jesus é tirado da terra, acontece um fato importante, né? A Bíblia menciona então aqui no tópico da lição sobre esses príncipes aqui, não vou mencionar, os 3 príncipes mencionados na profecia, eu vou pular para a próxima etapa aqui, para explicar um pouco o que acontece nesse silêncio dessas 70 semanas. Aqui menciona o general que fala, os 3 príncipes, é o Messias, depois fala do general Tito, depois fala do Etíoco Epifânio, né, que representa o anticristo. Pois bem, neste intervalo aí, a próxima semana do calendário profético não começou a contar, está parado. O calendário profético de Deus sobre Israel está parado, porque nesse instante em que Jesus é tirado da terra, é inaugurado uma etapa bastante importante. É inaugurado aqui o que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Perfeito. Agora, nesse instante, começa a valer, nesse intervalo, começa a valer a revelação da igreja. Então, a Bíblia fala sobre isso em Efésios capítulo 2, versículo 6, 1 Pedro 2, versículo 9, né? Lucas. E tem mais uma coisa interessante, professor Gerson. Quando Jesus ele começou a ministrar a palavra lá naquele sábado, em Lucas 4, quando ele começa a ler a palavra de Isaías, ele começa a ler exatamente Isaías 61. E diz a Bíblia assim, que quando Jesus abre e começa a ler, Jesus lê e fala assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, libertar os aprisionados, curar os enfermos e tal. E ele pega e fala assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nos percebam, o pastor Antônio Gilberto, o pastor Severino Pedro, todos os especialistas concordam que nesse instante Jesus propositadamente ele interrompe a leitura. O texto que ele lia não dizia somente aquilo. O texto também dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus propositadamente ele interrompe a leitura e para a leitura, deixando muito claro que a missão dele ali era anunciar o ano aceitável do Senhor. Parou ali. A questão agora da vingança, isso aí vai ser para outra etapa da semana, para a semana que falta. Então Jesus para naquele instante. Jesus interrompe a leitura bem ali no capítulo 4 de Lucas. Os irmãos vão perceber isso daí, né? Então ali inaugura o período da igreja. Então, meu irmão, até o instante em que for voltar a contar o calendário profético, ali o controle e a direção do planeta está claro com o Espírito Santo, mas o instrumento de Deus para abençoar as nações não é mais a nação de Israel. Os judeus ficam loucos quando a gente fala isso, mas eles não tem como. A Bíblia fala assim que o ramo da oliveira foi quebrado, né? Foi quebrado, e a partir de então o que vale agora é a igreja. Acho engraçado quando algum irmão começa a hipervalorizar os judeus, né? Como quem estivéssemos vivendo numa dispensação onde nós dependêssemos de alguma coisa assim, nesse sentido, tal. Calma, somos a igreja do Senhor. E a Bíblia fala assim que de ambos os povos ele fez um. Então, não tem que Israel simplesmente não cumpriu o papel deles que era para ter cumprido. E o desejo de Deus de separar para si um povo para representá-lo aqui na terra está sendo cumprido com a igreja do Senhor.
né? A igreja, eu falo aqui, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a Deus e Amor, não é Cristã no Brasil, não é no Brasil para Cristo, não. A igreja que eu falo aqui é o corpo espiritual de Jesus, o corpo místico, e o sentido correto da palavra místico, pelo amor de Deus, né? O corpo espiritual, é essa igreja que eu estou falando aqui. Então, Israel agora ficou de lado. Eles aguardam agora, está ainda aguardando que Jesus venha, né? Cumpra a primeira vinda, quando Jesus já veio. A igreja agora é a grande embaixatriz, ela é a representante de Deus, ela é a noiva de Jesus aqui na terra. É ela que representa Cristo aqui na terra. Não é a nação de Israel Israel ainda está aguardando Jesus vir quando ele já veio, né? Então a igreja agora é a representante de Deus aqui na terra. Amém? Não pense, Israel vai ter um processo muito especial, Deus vai lidar com Israel de uma forma especial, Jesus volta para arrebatar a igreja dele, Israel não sobe nessa, Israel fica, ele vem buscar a igreja, a não ser que alguns judeus tenham se convertido e aceitado a fé em Cristo, o sacrifício de Cristo. Existem muitos judeus que já aceitaram Jesus como seu Salvador, né? Existe sim, milhares de judeus que aceitaram Jesus como seu Salvador, existe sim. Então, mas os judeus que não aceitaram Jesus como seu Salvador, eles vão ficar aqui para uma outra etapa, e lá no final da grande tribulação, que haverá uma redenção para eles, amém? Então aqui agora é o período, é a etapa da igreja, é o momento da igreja. Então esse intervalo que precede a 70ª semana é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios. Maravilha, professor Samuel. E nós entramos aqui então nesse terceiro bloco, o terceiro e último bloco da nossa lição, os propósitos, né, da 70ª semana. E eu gostaria que o senhor já nos endossasse, ajudasse-nos a compreensão também desse terceiro bloco, para os nossos professores que têm nos acompanhado nessa lição maravilhosa. Então vamos lá, agora estamos no terceiro bloco da aula, agora vamos para os propósitos então da 70ª semana, né? Esse calendário profético que parou no intervalo que eu mencionei no bloco anterior, ele vai voltar a marcar no instante em que Jesus Cristo arrebatar a igreja dele aqui da terra, conforme ele mesmo prometeu por dezenas e dezenas de vezes. No instante em que ele arrebatar a igreja, aí começa de novo a contar os últimos 7 anos que faltam. Então vamos agora para o terceiro tópico da lição, quando vai mostrar os propósitos então da 70ª semana. Os irmãos, tomem cuidado para que a gente não se perca nessa lição, porque é um núcleo da Bíblia, o Apocalipse, onde tem mais de 6 interpretações diferentes para essas passagens. Então tente não complicar tanto essas coisas, não ter tão assim complexos na explicação, para não confundir os nossos alunos, né? Acontece nesse instante, quando a igreja é arrebatada com o Senhor, né? Arrebatada nos ares, com o Senhor, nesse instante o anticristo vai ter carta branca aqui na terra, porque ele não tem mais aquele bloqueio que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz que há um que o resiste. Este um que o resiste é o próprio Espírito Santo que cuida da igreja. Então ele não tem como se manifestar. Se ele estiver vivo hoje, não sabemos a hora que Jesus pode vir, mas se ele estiver vivo hoje, ele não pode se manifestar, porque o Espírito Santo não permite que ele se manifeste, né? Então, quando a igreja for arrebatada com Jesus nos ares, a igreja vai para o tribunal de Cristo, depois ela vai para as bodas do Cordeiro, e essa etapa lá em cima vai durar exatamente 7 anos também. 7 anos para a igreja lá em cima, 7 anos aqui embaixo, que é o período da grande tribulação. Nesse período de 7 anos que a igreja estará, que haverá aqui embaixo da grande tribulação, esqueça a igreja, tá? Se o aluno perguntar alguma coisa, o seu objeto agora é aqui embaixo. Vamos falar qual o propósito das 70 semanas aqui embaixo, né? Dessa 70ª semana. Para que ela vai servir? O que vai acontecer aqui embaixo na terra, nesse período de 7 anos? Para que ela serve? Primeira coisa,
ela serve para revelar o homem do pecado. Os irmãos, não se esqueçam que o inimigo tem uma grande inveja de Deus. Tudo que Deus faz, o inimigo gosta de fazer também, né? Tudo. Então, da mesma forma como Deus revelou o seu filho ao mundo, o diabo vai também revelar o seu filho ao mundo, né? Haverá aqui uma figura humana, um homem aqui na terra, que ele será a própria reencarnação, a própria encarnação mesmo do diabo, né? E ele será mesmo objeto para cumprir tudo aquilo que o inimigo quer fazer aqui na terra. Mas claro, ele não vai chegar arrebentando a boca do balão, eu sou o anticristo, nada disso. Um chifre pequeno, né? Ele vai começar a crescer pouco a pouco, igual Jesus também, porque ele tem inveja de Deus, ele quer ser igual a Deus, né? Então, pouco a pouco, o anticristo vai alcançando o seu poder e tudo. Ele vai ter algumas características peculiares, mas eu vou deixar para tratar isso lá na lição que vamos falar só dele. Primeira coisa, não se esqueça, nesse período aqui das 70 semanas, serve para revelar o homem do pecado. Ali vai ficar mostrado, vamos saber então, quem será o anticristo. Ali, quem ficar vai querer saber. Quem é o anticristo? É o Papa? É o Barack Obama? Essa é a pergunta de todos que estudam lá. Então eles ficam preocupados em saber quem que vai ser. Vou deixar para falar sobre isso na lição que vamos ter sobre isso. Na Bíblia, o anticristo aparece com muitos nomes. Eu pesquisei alguns por cima, né? O homem do pecado, o anticristo, propriamente dito, lá em 1 João 2,22. O iníquo também é chamado assim. E também era chamado de homem sanguinário e fraudulento. Mas existe na Bíblia mais de 20 nomes que caracterizam, né? Que designam, né? O anticristo. Então, primeira coisa, propósito da 70ª semana é revelar o anticristo, mostrar quem é essa figura, quem é esse cara. É para isso que vai servir. Essa é uma das funções, então, do propósito da 70ª semana. Esse é o primeiro. Segundo propósito da 70ª semana é cumprir, então, essa questão da grande tribulação. Então, essa etapa da grande tribulação, esse cumprimento desta palavra também é um dos propósitos pelos quais a 70ª semana vai servir. Primeiro foi para revelar o homem do pecado e segundo para revelar, cumprir aqui então a grande tribulação. Então a grande tribulação, esse período de sofrimento que haverá aqui na terra, é também o segundo propósito da 70ª semana. E o terceiro propósito da 70ª semana é revelar, então, a vitória da igreja, a vitória do Messias. Não se esqueçam, irmãos, que da mesma forma como está passando 7 anos aqui embaixo, está passando 7 anos no tempo de Deus, lá em cima, né? Então, quando a igreja já passou pelas bodas, já foi galardoada, quando estiverem encerrando ali as bodas, que vai durar 7 anos, e encerrar aqui na terra também o período da grande tribulação, quando estiver acabando, a igreja volta. Aí acontece então a segunda fase da volta de Jesus, né? A primeira fase tem algumas marcas, ele não foi visível e também ele não encostou aqui na terra. Já fala que o encontro foi com ele nos ares. Mas agora, na segunda fase da volta de Jesus, tem bastante diferença, porque agora ele já volta com a igreja glorificada, a igreja revelada, a igreja glorificada, milhões de almas ressurretas que passaram pela ressurreição, já estão com um novo corpo, já estão com uma nova visão, tudo novo, tudo se fez realmente novo ali. A igreja volta e naquele instante também vai se dar então o grande combate final e com a vitória, claro que será da igreja, será a vitória do Messias sobre o anticristo, né? E ali também
ali vai se cumprir também o desejo de Israel. Sim. Porque Israel queria e esperava Jesus vir à terra com glória, com poder, com majestade, revestido de poder a ponto assim de vencer o inimigo, né? De começar um reino novo. Não se esqueçam que o Filho do Homem, a palavra o Filho do Homem, expliquei isso aqui em aula passada, é uma palavra que remete um ser muito vitorioso, um ser forte, um ser poderoso. Então, quando Israel ver Jesus voltando, o Cristo voltando, com o seu exército, com a sua glória, com o seu poder, ali, com toda a sua autoridade e poder, Israel vai sim, de fato, agora sim, ela vai entender, era isso que nós queríamos, era esse o Messias que nós esperávamos, era esse o Cristo que nós desejávamos que viesse. Então Israel, agora a nação de Israel, aqueles que não aceitaram a Jesus lá como seu Salvador, a nação de Israel agora aceita o Messias ungido. Ele vem poderoso, revestido de glória e majestade. Agora sim ela aceita. Então, e aí se dá então o tão falado Armagedon. Ali se dá, porque agora, na segunda fase da volta de Jesus, na primeira ele não encostou aqui, os pés aqui. Então, na segunda ele já encosta, os pés dele encostam no Monte das Oliveiras. Não foi assim que os anjos falaram lá no capítulo 1 de Atos, né? Varões Galileu, o que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que desse modo vocês viram subir, do mesmo modo ele há de voltar. Então ele volta agora e encosta os pés ali no Monte das Oliveiras. O monte vai se fender, diz a Bíblia, diz pastor Severino Pedro, esse livro Armagedon. O monte se abre e abre ali no meio ali um grande vale. Nesse vale que haverá no Monte das Oliveiras, é ali que vai acontecer a grande batalha do Armagedon. Me lembro de uma aula que eu ministrei e eu montei o Monte das Oliveiras, professor Gerson. Eu montei comprei um papel que imitava a pedra. Então, quando imitei ali o toque dos pés de Jesus no monte, e ali eu empurrei os dois lados ali, e ali falei, aqui ó, nesse meio aqui, é aqui que vai se dar então o grande combate, o Armagedon, que vai revelar então a vitória gloriosa do Messias. Amém, irmãos? Sem polemizar demais, é um assunto que dá margem para muita coisa. E há pensamentos diferentes desses meus que eu coloquei aqui, desses pensamentos que nós colocamos. Tem pensamentos diversos que pensam diferente, que falam que a igreja não vai ser arrebatada, que a igreja vai passar que ela vai passar pela tribulação também, né? Nós não acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque nós temos 1 milhão, estou exagerando aqui, de referências bíblicas, aonde Deus sempre poupou o povo dele de algum sofrimento, né? Citei aqui em outras aulas, né? A prostituta lá, Raabe, né? No livro de Josué, quando Deus poupou ali, todo mundo desmoronou, os muros desmoronaram de Jericó, mas foi preservado ali os espias, né? O Mar Vermelho só se fechou depois que Israel passou, né? A praga da morte dos primogênitos atingiu a casa de todo mundo, menos a casa dos filhos de Deus, né? Como aquele salmo falou, alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Era uma referência porque enquanto tinha choro, tristeza na casa dos egípcios, você passava, se você passasse naqueles corredores do Egito, você ia ouvir choro, tristeza e dor, e você ia ouvir também aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus está conosco, porque na tenda dos justos
havia um brado de alegria, de vitória, porque eles cumpriram, né? Fizeram a marca ali nos umbrais das suas portas. Então tem muita referência bíblica que mostra que Deus sempre poupou o povo dele do sofrimento. Por isso nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação em nenhum instante. Só vai começar a grande tribulação quando a igreja for tirada daqui. Aí começa. Com a igreja aqui, nós acreditamos que não. Mas nós respeitamos sim os irmãos que pensam diferente disso daí. Amém, irmãos? Tem liberdade para pensar diferente. Nós não somos ditadores teológicos, é isso aqui, ponto, acabou. Não, nós pensamos assim. Os irmãos têm liberdade para pensar de modo diferente. Tem que sempre ter o nosso respeito pelas pessoas que pensam diferente da gente. Tá certo, professor Samuel. E a conclusão dessa lição, ela fala que vivemos num período de incredulidade, né? E vivemos também num período, como já foi mencionado aqui em algumas outras aulas, em que a mensagem do arrebatamento, da vinda de Jesus, né, ela não é já uma mensagem atual, não é uma mensagem perdeu a sua atualidade. E também, professor Gerson, desculpe interrompê-lo, parece uma coisa absurda de acontecer. É muito absurdo. Como assim acontecer isso aqui? Tudo que o irmão falou é muito absurdo. Parece absurdo isso aqui acontecer? Pois é, parecia muito absurdo também acontecer o dilúvio. Parecia um absurdo aquilo acontecer. Parecia um absurdo Jeremias contradizer os profetas contemporâneos ali, que dizia que não, é prosperidade, é aleluia, glória a Deus. Jeremias, não, vai ter sofrimento, vai ter exílio, o povo vai ser tirado da sua terra, né? Então deu até um confronto lá de Jeremias com outro profeta que dizia que não ia ter. Ainda Jeremias foi pregar uma vez, professor Gerson, e colocou um jugo, né, de madeira para mostrar que ia ter sofrimento. O outro profeta chegou lá e arrancou e quebrou o jugo do Jeremias. E até o Jeremias voltou para casa triste, pensando, olha, realmente, não vai... Ele voltou duvidando da própria pregação dele, porque ele pensou, não, o próprio Jeremias pensou, absurdo, o povo não vai passar 70 anos sofrendo. Eu estou vendo que não, olha aí, o outro homem lá chegou com muito mais unção que eu, DVD gravado, um pregador famoso chegou lá e falou que não vai ter, então não vai ter mesmo. Aí Deus chegou e falou, não, Jeremias, vai ter sim. Coloca vai lá e diga para ele lá, viu? Aí Jeremias voltou, foi lá profetizar para o outro profeta, falou assim, viu? O que você quebrou foram jugos de madeira, né? Mas o jugo que está agora sobre Israel é um jugo de ferro, você não vai conseguir quebrar isso. Então, mostrando que aquilo que Deus falou que ia acontecer, realmente aconteceria, não é mesmo? Então, como foi absurdo também falar que Jesus ia voltar, ia encarnar, que o verbo ia se fazer carne, tudo é absurdo. Mas todos esses absurdos aí aconteceram. O dilúvio veio, Israel foi exilado, Israel voltou do exílio, Jesus chegou aqui na terra, esteve entre nós. Quem quiser duvidar que duvide, que vá lá para Israel e pesquise a história e veja que tudo fatos aconteceram exatamente assim. E cá estamos nós de novo trazendo mais uma mensagem absurda. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele, vai ter a grande tribulação. Parece absurdo, mas é a palavra de Deus, promessa incondicional de Deus para com a igreja, para com Israel. Isso realmente vai acontecer. Eu só tenho uma palavra para fechar essa aula, professor Samuel. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, onde todo choro, toda lágrima será consolado, o choro não acabará, lá não haverá pranto, não haverá dor. Maranata, professor Samuel. Ora vem, Senhor Jesus, e que nós possamos estar prontos para recebê-lo, né? E como a Bíblia fala assim, quando ele vier, que ele possa encontrar vocês servindo ele assim. Amém. Que Deus possa dar graça a você, professor, no preparo dessa lição. O professor Samuel sabiamente aqui nos ensinou aqui a respeito de que não vamos forçar esse texto, né, professor Samuel, em tentar tirar leite de pedra, no sentido bem figurado aqui, que você possa, pela graça de Deus, com propriedade, debaixo de muita oração, preparar uma aula aos seus alunos e ensiná-los de uma forma debaixo da graça de Deus. Que você venha orar por esse trabalho. O professor Samuel, o professor Gerson necessita da oração de vocês e oramos um pelos outros. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.